Olá e boas-vindas a quem acompanha mais esta nossa imersão. É excelente ter a nossa audiência conosco para mais uma investigação detalhada. Hoje temos pela frente um tema monumental. Com certeza. Um daqueles assuntos que mudam a forma como a gente entende a história. Exatamente. Nós vamos explorar a centralidade da cruz no cristianismo. E, para fazer isso, reunimos uma base de estudo riquíssima. Temos textos teológicos bem densos, documentos históricos, críticas de grandes filósofos e até mesmo materiais contemporâneos. Sim, coisas tipo planos de aula e apresentações de uma igreja cristã atual, né? O que torna essa análise tão instigante é justamente essa amplitude de perspectivas. Pois é, temos desde a exegese clássica até a aplicação prática. E, claro, as visões de fora do cristianismo. O nosso grande objetivo nesta imersão de hoje é tentar desvendar um gigantesco paradoxo histórico e teológico. E que paradoxo! Como é que um instrumento de execução brutal do mundo antigo, uma ferramenta de tortura mesmo, se transformou no símbolo inabalável e no núcleo de uma fé global? E não só isso, mas por que há um argumento tão forte nas nossas fontes de que se removermos esse símbolo, a mensagem original simplesmente muda de figura? Isso. E para começar a organizar as peças desse quebra-cabeça, eu passo a bola para nossa mente analítica. Por onde a gente começa a entender a estranheza desse símbolo? Olha, o ponto de partida ideal para essa investigação é olharmos para a própria natureza da cruz, através de um exercício de contraste visual. Se a gente pensar em outras grandes tradições ou ideologias e nos símbolos que elas adotaram ao longo dos séculos, Dá para ver uma diferença brutal, né? brutal. O islamismo tem a meia-lua, o judaísmo moderno utiliza a estrela de Davi. Até o budismo frequentemente adota a flor de lótus, e ideologias políticas, tipo o marxismo, adotaram a foice e o martelo. Símbolos de trabalho, de iluminação. Exato. São símbolos majestosos, celestiais ou, no mínimo, representações de utilidade. O cristianismo, no entanto, escolheu uma ferramenta de execução penal do Império Romano. Certo, vamos desvendar isso. Há uma analogia nos nossos materiais que serve para chocar a mente moderna de propósito. A da cadeira elétrica. Essa mesma. Adotar a cruz no mundo antigo seria o equivalente histórico de uma religião contemporânea escolher uma cadeira elétrica, ou uma câmara de gás, ou até uma injeção letal banhada a ouro para colocar no altar de um templo. É uma imagem muito forte. Imagina o impacto estético e moral de entrar no lugar de adoração e dar de cara com uma forca no centro de tudo. Era exatamente isso que um cidadão romano sentia lá no primeiro século. E a repulsa era ainda mais profunda do que a gente consegue imaginar hoje. No mundo greco-romano, a crucificação não era só uma pena de morte comum. Era puro terrorismo de Estado. Era para mandar um recado. Completamente. Era o suplício mais degradante possível, reservado estritamente para escravos, rebeldes e os piores criminosos. O objetivo não era apenas matar a pessoa, era desumanizar a vítima em praça pública, servindo como um aviso sangrento para qualquer um que ousasse desafiar Roma. Nossa, e o filósofo Cícero fala sobre isso, não é? Sim, o pensador romano Cícero chegou a dizer que a própria palavra cruz deveria estar ausente não apenas do corpo de um cidadão romano, mas também dos seus pensamentos, dos olhos e dos ouvidos. Era um tabu completo. Mas o que já era terrível para os romanos conseguia ser ainda mais dramático do ponto de vista judaico. Certo, muito mais. A tradição hebraica trazia um peso espiritual para essa forma de morte específica. Ah, claro, por causa de Deuteronômio. Exatamente. O livro de Deuteronômio, no capítulo 21, afirma categoricamente: Maldito de Deus todo o que for pendurado no madeiro. Então, para um judeu daquela época, o homem pendurado na cruz não era apenas um derrotado perante o poderio militar de Roma. Ele carregava uma maldição divina explícita, Ele era rejeitado pelos homens e amaldiçoado por Deus. o que gerou, logicamente, uma oposição inicial violenta e um deboche cultural generalizado. Tem um registro arqueológico fascinante nas nossas fontes que ilustra bem isso, chamado Grafite de Alexamenos. Ah, essa parte é impressionante. Conta para quem está nos ouvindo. Trata-se de um desenho antigo que foi encontrado no Monte Palatino, em Roma. Foi feito justamente para ridicularizar um soldado ou um servo que havia se convertido à fé cristã.
O grafite retrata um homem adorando uma figura crucificada, mas essa figura na cruz tem a cabeça de um burro. Uma cabeça de burro? E a inscrição embaixo diz: Alexa menos adora seu Deus. Era esse o nível de escárnio no mundo antigo. Adorar um Deus crucificado era visto como o ápice da estupidez intelectual. Diante de um cenário cultural tão hostil, a reação lógica, a reação natural de relações públicas, seria a igreja primitiva tentar suavizar a imagem. Com certeza. O marketing ali estava péssimo. Eles poderiam muito bem ter adotado a manjedoura, os pães e peixes, ou mesmo um túmulo vazio como símbolo principal. Mas eles insistiram na cruz. Eles não recuaram 1 milímetro. A grande questão central aqui é: por que abraçar a loucura? O que é fascinante aqui é que eles mantiveram a cruz porque ela não foi um acidente de percurso. Não foi um detalhe infeliz na biografia do líder deles. A centralidade da cruz teve origem na mente do próprio fundador da fé. Ou seja, as fontes deixam claro que Jesus não foi pego de surpresa. De forma alguma, Jesus não foi um mártir acidental, pego numa conspiração política que saiu do controle. As narrativas bíblicas documentam o que os estudiosos chamam de predições da paixão. É como se fosse um trem nos trilhos convergindo inevitavelmente para uma única estação, o Calvário. Perfeita analogia. Desde muito cedo há o registro dessa consciência de missão. Mas o grande divisor de águas ocorre na região de Cesareia de Filipe. Aquele episódio em Cesareia de Filipe ilustra muito bem o choque de expectativas. É o momento em que o apóstolo Pedro reconhece Jesus como o Messias esperado. Sim, o clímax da revelação. Mas o que acontece logo em seguida quebra o clima completamente. Jesus começa a explicar abertamente que o caminho dele não envolvia um trono em Jerusalém, mas sim muito sofrimento, rejeição pelas autoridades e, por fim, a morte. E Pedro reage como qualquer pessoa da época reagiria. Com a mentalidade de quem esperava um rei conquistador que expulsaria os romanos. Ele fica horrorizado e tenta repreender o próprio mestre. E a resposta a essa tentativa de dissuasão é de uma veemência absurda. A ordem arreda Satanás demonstra que qualquer sugestão de desviar do caminho da cruz era vista... Não como um conselho amigável. Exato, mas como uma tentação diabólica de abandonar a missão central. A genialidade teológica desse momento é como ocorre a fusão de duas tradições proféticas do Antigo Testamento que ninguém antes dele havia ousado juntar. Mas como ele justificava essa morte iminente aos olhos de seguidores que esperavam glória militar e poder político? Ele fez isso combinando duas figuras totalmente distintas. De um lado, temos o Filho do Homem descrito no livro de Daniel, capítulo 7. É uma figura celestial reinante, cheia de glória, domínio e um poder inquestionável. Que é o que eles queriam. O que eles esperavam. Mas do outro lado, existe o servo sofredor do livro de Isaías no capítulo 53. Essa é uma figura trágica, alguém desprezado, rejeitado e, como o texto diz, literalmente esmagado pelas iniquidades e pecados dos outros. Então ele junta os dois. A síntese revolucionária foi pegar a autoridade suprema de um e o sofrimento vicário do outro e unir isso numa única missão. A glória viria através do esmagamento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Há um detalhe na literatura joanina que reforça muito essa ideia de uma missão calculada. Ah, questão da hora. Isso. O Evangelho de João, em vez de focar apenas em predições detalhadas de morte, utiliza repetidamente a palavra hora. Funciona como uma contagem regressiva implacável. É um recurso narrativo brilhante. Durante boa parte da narrativa, a frase constante dele é "a minha hora ainda não chegou". Isso serve para evitar conflitos prematuros, prisões antecipadas. Mas quando a narrativa entra na semana final em Jerusalém, a chave vira. A declaração passa a ser "é a chegada a hora". Ele deixa muito claro que não pediria para ser salvo daquele momento. Porque foi exatamente para aquele propósito que ele havia vindo ao mundo. O que derruba de vez a ideia de vitimização. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, há uma declaração que resume essa intencionalidade toda. O texto diz que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Um resgate. Isso. A cruz é apresentada não como uma derrota infligida por impérios terrenos, mas como uma escolha totalmente deliberada e voluntária para realizar um pagamento. Um resgate espiritual. Bom, após o evento histórico da morte e as narrativas de ressurreição, o bastão passa para os seguidores.
O natural para um grupo tentando ganhar adeptos no Império Romano seria focar só nos ensinamentos morais elevados do fundador, não é? Falar sobre amor ao próximo, compaixão, ética. E convenientemente esconder a parte escandalosa da execução criminal. Mas o intrigante é que eles fizeram o extremo oposto. Eles colocaram o escândalo no centro do palco e ligaram o megafone. O Manifesto do Apóstolo Paulo é o maior exemplo dessa estratégia, digamos, contraintuitiva. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo descreve como foi a chegada dele àquela cidade. Coríntio era um polo de comércio, filosofia grega, retórica refinada. Um público super exigente intelectualmente. E o que Paulo diz a eles? Ele afirma que decidiu nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele faz questão absoluta de adicionar o termo crucificado. Para ouvidos gregos que buscavam sabedoria filosófica, a mensagem de um carpinteiro morto numa cruz era um completo absurdo. Era uma ofensa ao intelecto. E a audácia dele se estende também aos seguidores de origem judaica. Apóstolos como Pedro e o próprio Paulo não varreram aquela maldição do Deuteronômio para debaixo do tapete. Pelo contrário, Pelo contrário, eles usavam propositalmente a palavra madeiro quando falavam da crucificação, forçando os ouvintes judeus a lembrarem da maldição divina. Qual era o propósito de jogar luz justamente sobre a parte mais ofensiva do texto sagrado deles? O propósito era introduzir e explicar a ideia da expiação vicária, ou seja, a doutrina da substituição. O conceito de que uma pessoa inocente poderia pagar o preço moral pelas falhas de toda a humanidade. Uma troca. Exato. Paulo escreve aos Gálatas argumentando que Cristo não foi amaldiçoado por seus próprios erros, mas que fez-se maldição em nosso lugar. A maldição do madeiro era real sim, mas foi absorvida pelo substituto para que os outros pudessem ser libertos dela. Essa é a mecânica da salvação apresentada naquelas cartas. Uma mecânica que não fica restrita apenas aos debates teológicos do primeiro século. Ela ganha proporções cósmicas. Quando chegamos ao último livro da Bíblia, o Apocalipse, o cenário não é mais a poeira de Jerusalém. É a sala do trono do universo. E no centro de tudo, a figura principal não é retratada como um rei segurando uma espada manchada de sangue inimigo. A figura central é o cordeiro que foi morto. abrir os selos que controlam o destino da história humana. Ninguém mais é digno. Só ele. A adoração de toda a criação se volta para ele precisamente por causa do ato do sacrifício. Ele comprou pessoas com o seu sangue. A mensagem ali é que o sacrifício na cruz não foi um evento isolado no tempo. Ele é o centro da salvação, do tempo e da própria eternidade. Tem uma parte nos materiais contemporâneos de estudo de igreja que fazem parte da nossa investigação que traz uma metáfora astronômica muito interessante para resumir tudo isso. A do sistema solar? Eles propõem que a cruz é o sol do sistema solar cristão. Se a gente parar para pensar nessa analogia, doutrinas muito conhecidas e amadas como a graça, a justificação, a reconciliação e o perdão não são planetas isolados vagando independentes pela escuridão do espaço. Sem um centro gravitacional, essas doutrinas perdem toda a coesão. A graça, por exemplo, não é apenas uma tolerância divina genérica. Ela orbita ao redor do sacrifício que a tornou possível. O perdão não é só Deus ignorando a justiça e dizendo, deixa pra lá. De jeito nenhum. O perdão depende da gravidade da cruz, que é onde o preço da justiça foi pago. Todo o sistema de crenças colapsa se você retira a estrela central que mantém os planetas em órbita. Mas é uma estrela que emite uma luz tão peculiar, tão baseada em sacrifício e numa fraqueza aparente, que colidiu de frente com outras grandes visões de mundo ao longo da história. O conceito de um Deus crucificado provocou repúdio em diferentes culturas e épocas. Sem dúvida. Observar como a história reagiu a esse choque de ideias é fundamental para compreendermos o peso real desse símbolo. E é importante reforçar que nosso objetivo aqui é apenas relatar de forma imparcial o que as fontes documentam sobre essas críticas externas. Claro. E se conectarmos isso ao cenário mais amplo, o cenário das religiões mundiais oferece críticas bastante estruturadas a esse conceito. O islamismo, por exemplo, reconhece Jesus como um grande profeta, mas rejeita
terminantemente o evento da crucificação. Eles têm uma visão bem diferente do que aconteceu ali. Sim, o texto do Alcorão sugere que Jesus não foi morto nem crucificado por seus inimigos, indicando que houve uma espécie de ilusão de ótica ou uma substituição no último momento. Alguém foi no lugar dele. E, mais profundamente, a teologia islâmica rejeita a própria necessidade da expiação vicária. A ideia de pagar pelo outro. Isso. A ideia de que alguém precise pagar pelos pecados de outra pessoa é totalmente estranho ao conceito islâmico de justiça e misericórdia diretas. Outro choque notável ocorreu no contato com a tradição do hinduísmo, de forma muito clara nas reflexões de Mahatma Gandhi. Os textos mostram que Gandhi tinha um respeito imenso pelo Sermão do Monte. Ele admirava muito os ensinamentos éticos. Ele via em Jesus um mártir formidável e um mestre ético divino. No entanto, ele estabeleceu um limite claríssimo quando se tratava do significado teológico da cruz. Para ele, era impossível aceitar que o derramamento de sangue contivesse alguma virtude misteriosa capaz de lavar os pecados do mundo. A cruz era admirável como limite máximo do autossacrifício ético. Mas para Gandhi não possuía nenhum poder de redenção espiritual cósmica. E indo para além do campo religioso, as objeções filosóficas foram ainda mais contundentes. Muito mais agressivas. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes do século XIX, construiu uma cosmovisão baseada na exaltação da força e da superação humana. O super-homem, a vontade de potência. Exatamente. Para Nietzsche, a cruz era a antítese de tudo que era bom e nobre. Ele a via como a essência da fraqueza institucionalizada. O cristianismo, na visão dele, era uma religião decadente, uma autêntica moralidade de escravos. Baseada numa misericórdia que ele achava nociva. Ele dizia que essa misericórdia apenas protegia os fracos e os doentes, impedindo o surgimento de uma humanidade superior. Ele desprezava de forma profunda a ideia de um Deus sobre a cruz. Para ele, era um contrassenso. E a rejeição intelectual prossegue até os dias mais recentes. Na filosofia analítica do século XX, pensadores como Sir Alfred Ayer não pouparam palavras. Ayer rotulou doutrinas centrais como o pecado original e a expiação vicária de intelectual e moralmente ultrajantes. Palavras fortes. A ideia de que a humanidade nasce corrompida e precisa do abate de um inocente para apaziguar um ser supremo ofendia o intelecto moderno de forma agressiva. Que nos levam na questão muito pragmática. Se o símbolo principal de uma fé ofende tanto o intelecto moderno, afasta filósofos ilustres, choca outras tradições religiosas e ainda carrega um estigma histórico de tortura, Como essa comunidade de fé reage a tudo isso nos dias de hoje? a resposta, surpreendentemente, vem de dentro da própria tradição religiosa contemporânea, através de uma fortíssima autocrítica. E aqui entra o material mais inesperado da nossa pilha de fontes hoje. Não são os debates filosóficos, mas sim os planos de aula e apresentações de treinamento de uma igreja cristã atual. E esses documentos internos, olha, eles soam um alarme vermelho absoluto. É um diagnóstico bem duro que eles fazem. O diagnóstico é que uma grande parcela da igreja contemporânea está, na prática, do dia a dia, removendo a cruz do seu centro gravitacional e colocando outra coisa no lugar. A crítica que as fontes trazem aponta para uma mudança drástica rumo ao antropocentrismo, ou seja, um sistema teológico onde o ser humano, e não Deus, passa a ser o centro de tudo. O foco muda completamente. Nesses ambientes, a pregação histórica sobre o sacrifício e o arrependimento está sendo gradualmente substituída por discursos terapêuticos. A cruz sai de cena para dar lugar a manuais de autoajuda religiosa. Teologia da prosperidade. Métodos para alcançar o sucesso financeiro, a busca incessante por bem-estar emocional e a exaltação quase cega de líderes carismáticos. O alerta desses documentos é bem claro. Isso não é só uma mera atualização estética para atrair o público. É a desconstrução do núcleo fundamental da fé cristã. O argumento dessas lições modernas é qual lá nos primeiros séculos. Transformar a mensagem apenas em um código de moralidade ou em um trampolim para a prosperidade destrói a identidade da religião. Acaba virando outra coisa. Os textos trazem uma equação muito simples e direta em letras garrafais, sem cruz, sem evangelho.
Retirar o derramamento de sangue e a substituição significa, na prática, retirar a única via de redenção que a fé propõe originalmente. Há uma citação fenomenal do teólogo suíço Emil Brunner, mencionada nos materiais, que encapsula perfeitamente essa tensão. Brunner afirma que a expiação através da cruz não é uma doutrina opcional. Não é algo que fica ali na periferia da crença. Para ele, a cruz é a própria religião. Não é a casca, não é a embalagem do ensino, é o próprio cerne. Quando líderes tentam suavizar a mensagem, escondendo as partes ásperas e sangrentas para se tornarem mais relevantes ou aceitáveis para a cultura moderna, eles, paradoxalmente, esvaziam todo o poder do que estão pregando. E então, o que tudo isso significa? Independentemente das convicções pessoais de quem nos acompanha hoje, a relevância desse mergulho profundo é inegável. É a base de muito do que a gente vive. Para qualquer pessoa que deseje compreender a formação da civilização ocidental, os movimentos da história, as correntes sociológicas ou a teologia, é absolutamente impossível entender o cristianismo sem confrontar de frente esse paradoxo escandaloso. É uma cosmovisão que subverte totalmente a lógica humana convencional. Trata-se da inversão completa de valores, onde o intelecto humano e os grandes impérios terrenos veem loucura, fraqueza, humilhação e uma derrota vergonhosa. A fé cristã enxerga exatamente o oposto. A suprema sabedoria, o amor insondável e o triunfo absoluto sobre o mal. A resiliência com que essa mensagem sobreviveu, indo dos cristãos primitivos nas arenas de Roma até as igrejas globais de hoje, atesta que a cruz é a lente definitiva através da qual toda a realidade dessa fé é interpretada e vivida. E esse paradoxo entre a brutalidade original e a percepção moderna nos deixa com um pensamento provocativo final para nossa audiência ruminar após a investigação de hoje. A igreja primitiva abraçou a cruz exatamente por causa da sua natureza crua, ofensiva e escandalosa como instrumento de tortura. Era a prova cabal de um amor levado às últimas consequências. Mas hoje, quando caminhamos pelas cidades, vemos a cruz transformada em belíssimas joias de ouro cravejadas de diamantes nos pescoços das pessoas. Ou então polida e estilizada como um mero elemento decorativo na arquitetura dos grandes templos. Uma imagem bem mais palatável. A reflexão que fica é: será que ao domesticar e embelezar esse símbolo ao longo dos séculos, a sociedade moderna não acabou escondendo o impacto chocante e a mensagem visceral que os primeiros cristãos lutaram tanto para preservar? É uma reflexão muito necessária que nos convida a olhar muito além da superfície dourada e tentar reencontrar o peso histórico que sustenta o símbolo mais reconhecido do mundo. Fica o questionamento para continuarmos pensando. Agradecemos demais pela sintonia e pela companhia de quem esteve conosco, desbravando as camadas dessa história incrível do começo ao fim. Encerramos por aqui a nossa imersão de hoje. Até a próxima!